O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 26 de setembro. Jovens do Rio participam de competição para celebrar melhores profissionais técnicos do país. Rio ganha destaque em Feira Internacional de Turismo na Argentina. Museu dos Brinquedos de Petrópolis está com novidades. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! A chamada dança aérea ou vertical é uma modalidade que existe pelo menos desde 1970 nos Estados Unidos. No Brasil, encontramos mais praticantes em São Paulo do que no Rio. A repórter Flávia Espíndola tem mais detalhes sobre um projeto gratuito de oficinas de dança vertical na Fundição Progresso. Bom dia, Flávia! Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Alerj. Pois é, eu estou aqui com a Tayara Maciel e com o Felipe de Góes, que são idealizadores do projeto Estúdio de Dança Aérea, gratuito na Fundição Progresso. E eles vão explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa dança vertical que muitas pessoas desconhecem ainda, né? Bom dia, Tayara. Bom dia, Felipe. O que é exatamente dança aérea ou dança vertical? Bom dia, todo mundo que está assistindo a gente agora, né? Bem, a dança aérea, a dança vertical é uma modalidade da dança aérea, é uma modalidade que a gente pluga numa cadeirinha, que é o baudrier. É uma técnica que mistura um pouco de rapel com a dança, com o circo, e a gente se pendura, por exemplo, em prédios. E a gente geralmente se pendura em alguma parede com todas as questões, né? A gente tem a corda, a gente tem os mosquetões, tem vários equipamentos como o rapel. E para poder fazer também um universo da dança no ar, de uma forma lúdica, de uma forma sutil também, que a gente consegue, né, trazer os ventos, os voos numa estrutura sempre, a gente fala, né, da dança sempre apoiada na parede, no caso da dança vertical, porque a gente dança verticalmente mesmo. Então a gente tem a parede, e a gente realmente dança pendulando na parede. A parede é o nosso chão, né? Assim, é o que Exatamente. nos dá o impulso e que permite que a gente faça uma série de movimentos. Assim. Então, essa inversão do horizontal para o vertical, ela é bem literal, como se diz. E a dança vertical é isso que a Thay falou. É um pouco da experiência do rapel, onde a gente consegue buscar grandes alturas, assim, e é uma modalidade que acaba acontecendo muito nas grandes cidades, nas áreas urbanas, nos centros, interagindo com essa arquitetura, com os grafites, enfim, com tudo que está aí nas ruas, e a arte e a rua em comunicação, né, em contato. Agora, você acha que talvez por conta desses equipamentos todos, as questões de segurança também, é por isso que talvez a dança não seja tão comum? Com certeza, assim, porque para viabilizar a possibilidade da gente estar ali em cima, a gente precisa de equipamentos e assim, esses equipamentos precisam ser vistoriados, eles têm garantias, eles têm certificação, tem um tempo de uso, tem uma série de coisas que fazem com que a gente precise descartar determinados equipamentos que são caros, justamente por uma questão de segurança. Para a gente subir, a gente precisa ter sempre ao nosso lado um técnico, que é um ringue, que a gente chama que é o nosso anjo da guarda, quem está ali para proteger e garantir a segurança, ver se todas as conexões estão feitas de forma que a gente possa subir de forma tranquila, que também com qualquer caso de pânico ou de acidente, que a gente consiga ter essa pessoa para fazer um resgate. E para além disso também, a gente, quanto artista, precisa para trabalhar nessa área, de ter uma habilitação que é a NR35, que é assim, uma autorização, uma regulamentação para que a gente possa trabalhar em altura. Isso é renovado de 2 em 2 anos, isso tem um custo. Né? Tanto o custo da dedicação de você fazer ali, como também é um custo financeiro mesmo. Então, tudo isso acaba onerando muito. A dificuldade também do espaço da parede, porque assim, você conseguir uma parede que você tem um bom ponto de ancoragem, que seja seguro, lidar com as questões do vento e tudo mais. Então, assim, existem essas questões técnicas que tornam a dança vertical não tão simples. Mais acessível agora por conta do projeto de vocês, né? Como é que nasceu a ideia desse projeto, Tayara? Como é que vocês conseguiram colocá-lo em prática, né? Existe também algum tipo de parceria? Com certeza. Então, esse projeto começou comigo,
com o Felipe, também com a Cauane Ribeiro. A gente, toda a nossa prática, né, como artista circense, a gente viu na modalidade da dança aérea um potencial absurdo de conseguir alcançar outros espaços. A partir daí a gente começou a fazer uma pesquisa de mestres. Então aqui no Rio a gente tem a Adélia Constantini, a Lana Borges, o Paulo Mazzoni, e com eles a gente pensa, né, de onde que vem a dança vertical aqui no Rio, o potencial. Tem a Intrépida Trupe, que está hoje, né, a sede da Fundição Progresso também. Então a gente pensou, nossa, vamos começar um projeto que dê voz e que traga essas vozes, né, desses mestres para a atualidade, trazer uma formação continuada com eles, para a gente conseguir entender um pouquinho da trajetória, historicizar, trazer as referências da dança, né? Então, começou um pouco nesse desejo e aí a gente foi pesquisando, viu que em São Paulo o potencial é muito maior. Hoje é muito reverberado, a gente teve agora a virada cultural, que tiveram ações de dança vertical na própria cidade. E a gente, então, nesse projeto pensou em, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intercâmbio Rio-São Paulo. E aí a gente entrou em contato com a Mônica Ala, do Grupo Ares, e com a Gabriela Bagno também, da Cia Vértigo. As duas, a Mônica Ala já veio, mas a Gabriela Bagno vem em outubro, no final de outubro. E a gente, com essa vontade de fazer esse intercâmbio, claro, tem que ter a viabilidade financeira, tem que ter a viabilidade técnica, porque como o Felipe falou, é tudo muito caro, infelizmente, também trazer essas pessoas, né, tem um custo. E a gente se inscreveu no edital Fluxos Fluminenses, foi aprovado, então foi graças à SESEC, a esse edital público, que a gente conseguiu na categoria de capacitação, trazer essa oportunidade de capacitação gratuita para mais de 60 alunos. E a gente agora, né, com as inscrições, a gente já teve a oficina de agosto e setembro, essas inscrições foram assim um boom, né? A gente 190 pessoas. 190 e pessoas de vários estados do Brasil. E pessoas que vieram só para fazer oficina. E, claro, a nossa democratização de acesso é pensar em falar com ONGs, em falar com a periferia. Então a gente teve também a periferia do Rio vindo ativa para a oficina. Aí teve gente de outros estados pensando, teve gente de São Paulo, teve gente de Belo Horizonte, Brasília. De Brasília também. E isso mostra que, de fato, tem um potencial enorme e que a gente consegue, nessa capacitação, trazer também um viés que muitas vezes é esquecido, a importância da acessibilidade cultural. E aí, quando a gente fala da acessibilidade cultural, é tirar um pouco das visões capacitistas, de mostrar o circo, a virtuose ou a dança aérea desassociado das pessoas com deficiência. E aí, no nosso projeto, a gente, por meio, né, de mostrar para as pessoas, a gente precisa colocar cada vez mais pessoas, a gente tem um monitor, que é uma pessoa com deficiência, a gente, no nosso projeto, tem uma consultora, que é a Ana Moura, junto do Alessandro Câmara, que são pessoas com deficiência que estão com a gente fazendo essa capacitação de toda a equipe para que a gente se torne cada vez mais, em todas as ações que a gente faça, inclusivo. E isso, para mim, é o potencial enorme do projeto. Não tem como não ser assim. E que bom que a gente está conseguindo, graças ao edital público, e que bom que a gente está conseguindo, graças à cultura, né? A gente reverberar cada vez mais a cultura do Rio e de forma democrática, gratuita, no espaço da Fundição, que é um espaço multicultural, um espaço aberto. Então, quando você fala de parcerias, não poderia deixar de citar a Fundição, porque eles estão nos acolhendo de uma forma muito generosa e que para a gente é um luxo, né? Porque eles têm uma parede incrível que dá para a gente receber todos esses nossos alunos e dá para a gente fazer tudo isso na região central da cidade. E é um espaço... Uma estrutura incrível e para todos, né? Um projeto Exatamente. Inclusivo, muito bacana. Felipe, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo também, como é que faz para se inscrever e participar dessas oficinas e qual a data da próxima também? A próxima oficina vai ser agora no final de outubro, a gente tem mais uma oficina também em novembro. Para se inscrever é só seguir a gente lá no Estúdio Dança Aérea, e aí lá no nossa bio tem um link, você já pode se inscrever para essas duas próximas oficinas que vai ter, que vai ser com a Gabi Bagno e logo em seguida com o Paulo Mazzoni. Qual a duração dessas oficinas, horário? Olha, são 4 dias de oficinas direto, né, seguidos. Elas estão sempre buscando pegar o final de semana para que as pessoas tenham mais disponibilidade, e a duração delas são de 3 horas.
né? Dentro do aquecimento até o momento em que a gente vai para a parede, que a gente faz as coisas, que a gente finaliza o processo de cada dia. E uma coisa interessante também é que a coordenadora pedagógica, ela pensou exatamente que é a Adélia Constantino, nesse processo continuado. Então, cada módulo desse, esse é o primeiro módulo, é um módulo bem introdutório, para a gente limpar os movimentos. Aí o segundo módulo já foi um processo de pesquisa artística mais forte. Então, assim, a gente está também buscando essa formação continuada também nesse planejamento da pedagógico, né? E as oficinas, elas vão até quando, nesses módulos? Elas vão até novembro esse ano e a gente está já correndo atrás de captar mais para conseguir seguir o ano que vem também com uma série de oficinas, e a gente espera que isso seja durante mais meses do ano e que a gente consiga fazer menos sem interrupções. De forma mais continuada, né? Muito obrigada pela participação de vocês, excelente projeto, excelente trabalho. É isso, Vicente, uma oportunidade, né, de projeto aí cultural gratuito na Fundição Progresso, com oficinas agora no final de outubro. Para se inscrever, tem o Instagram deles aí. Muito obrigada, voltamos ao estúdio. É isso aí, Flávio, tem que ter muito preparo físico e não ter medo de altura, né? E aproveitar aí para fazer as inscrições. Obrigado, agradece aos nossos entrevistados. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. 25 jovens da Firjan Senai estão em Brasília até amanhã, representando o Rio de Janeiro na última etapa do World Skills Brasil 2025, competição que reúne os melhores profissionais técnicos do país. Este ano, um dos destaques está sendo a expressiva participação feminina em áreas como soldagem, segurança cibernética e panificação, entre outras. Quem conquistar a medalha de ouro em Brasília vai concorrer em 2026 ao Mundial na China. Nossos hermanos argentinos vão conhecer a maior ativação internacional da história do turismo do Rio. Entre amanhã e terça-feira, a Secretaria Estadual de Turismo e a Turisrio estão levando para a Feira Internacional de Turismo em Buenos Aires um pavilhão de 300 metros quadrados com roda gigante e referências ao Cristo Redentor, bondinho do Pão de Açúcar, trem do Corcovado e até a praia de Copacabana. A expectativa é impactar diretamente os 140 mil visitantes da feira e consolidar a imagem do Rio como destino líder no continente. Primeiro do gênero no estado, o Museu dos Brinquedos de Petrópolis, aberto em 2017, está com novidades. Acaba de ser inaugurado o Quarto dos Sonhos, ambiente de experiências imersivas que remetem o visitante a um quarto de adolescente. Com elementos dos anos 80 e 90, o quarto leva o convidado a interagir com o espaço e os objetos, criando uma ligação sensorial e emocional com o ambiente. O conjunto do acervo é pura nostalgia. O museu possui mais de 3 mil objetos e faz o público reviver a época pré-internet. E a agenda cultural desta semana está especial para os amantes de arte. Tem muita exposição, teatro e um show da cantora francesa Valérie Loux em Niterói. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos a agenda desta semana com o espetáculo Outras Mulheres, que inicia a turnê pela Baixada Fluminense nesta sexta-feira. Baseado em histórias reais, Outras Mulheres é um manifesto artístico e político sobre resistência e diversidade feminina. Com dança contemporânea, música ao vivo, um elenco formado somente por mulheres, o espetáculo dá voz a vivências femininas das periferias do Rio de Janeiro. As apresentações acontecem nos dias 26 de setembro em Nova Iguaçu e 2 de outubro em Seropédica, sempre às 7 da noite. A entrada é gratuita. A exposição do renomado artista português José Pedro Croft está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Com curadoria de Luiz Camilo Osório, a mostra José Pedro Croft, Reflexos, Enclaves, Desvios,
apresenta 170 obras entre gravuras, esculturas, desenhos e uma instalação inédita na rotunda criada especialmente para o prédio histórico do CCBB. O projeto é um convite para uma imersão sensorial em que arquitetura, espelho e percepção se misturam. A exposição fica em cartaz até o dia 17 de novembro, com visitação de quarta a segunda, das 9 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. Em cartaz, na Casa Roberto Marinho, a exposição Pinturas Nômades, da artista Beatriz Milhazes, um dos grandes nomes da arte contemporânea brasileira. A mostra apresenta pela primeira vez no país a reprodução de projetos arquitetônicos criados pela artista em espaços de 4 continentes. São maquetes, gravuras, instalações e grandes pinturas exibidas na última Bienal de Veneza, além de uma tapeçaria inédita. A exposição fica em cartaz até março de 2026, com visitação de terça a domingo, de meio-dia às 6 horas da tarde. Aos finais de semana e feriados, a área verde do Instituto também abre a partir das 9 da manhã. E no sábado tem Rolê Carioca. O projeto faz parada no Parque Realengo para falar de cultura, saúde e sustentabilidade. E tem convite. E aí, pessoal da TV Alerj, quero convidar todo mundo para dar um rolê com a gente esse sábado, dia 27 de setembro, às 10 horas, lá no Parque Realengo. A gente vai celebrar a conquista tão importante para o bairro de Realengo e para a Zona Oeste, que é esse parque, esse espaço verde, esse espaço de lazer, entretenimento e cultura nesse sábado. Então eu conto com vocês e espero todo mundo lá. E importante, a gente está às vésperas da COP30 e a gente também vai discutir justiça climática lá no parque. Bora dar esse rolê comigo! Essa é a última oportunidade para curtir o espetáculo infanto-juvenil A Intrépida Revoada de Massarica e Batuíra. A peça se apresenta até este domingo no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. Unindo teatro e divulgação científica, a história acompanha 2 aves migratórias que se encontram durante o Carnaval de Pernambuco e vivem uma inesquecível aventura com seus novos amigos. Falando sobre adolescência, meio ambiente e cultura popular, a peça se apresenta neste sábado e domingo, às 4 da tarde. A exposição Terra Vinga, do artista Marlon de Paula, está em cartaz no Sesc Barra Mansa. E o catálogo da mostra será lançado na próxima terça, dia 30, às 6 da tarde, com distribuição gratuita e visitação guiada com o artista às 7 da noite. Com fotomontagens, instalações, videoarte e fotografias, Terra Vinga propõe uma reflexão sensorial sobre os impactos da mineração colonial e neocolonial em Minas Gerais. A mostra reúne trabalhos que conectam ecologia, exploração e memória em diálogo com o território de Barra Mansa, marcado pela Ferrovia do Aço. A visitação é gratuita e segue até o dia 5 de outubro, de terça a sexta, das 10 da manhã até as 8 da noite, e aos finais de semana e feriados, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. Em Niterói, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe a cantora francesa Valérie Lu. A artista radicada em Niterói promete uma noite com canções que marcaram época, com romantismo e sedução. Com grande alegria e com lindo apoio da Fundação de Artes de Niterói e da Sala Nelson Pereira dos Santos, que eu convido vocês para ver meu show Valérie Lu Canto 100 anos de canções francesas, em comemoração do Ano da França no Brasil, e com a participação do cantor e compositor Marcos Lima, dia 26 de setembro às 20 horas, e o show é gratuito. Bisous, à bientôt! A exposição Natureza, Escultura e Sustentabilidade do artista Hugo França está em cartaz em Botafogo. Com uma abordagem ecológica e poética, a mostra reúne mais de 30 obras, entre móveis e esculturas que marcam a trajetória do designer. No local, os visitantes podem interagir com as peças, sentar nos bancos e até mesmo tocar nas esculturas. A exposição fica em cartaz até o dia 13 de outubro, de segunda a sexta, das 8 da manhã
até às 8 da noite. E aos sábados e domingos, das 10 horas da manhã até às 6 da tarde, no espaço FGV Arte. A entrada é gratuita. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela todas as cidades, o dia amanheceu nublado. A Peribé, Bom Jesus do Itabapoana e Mangaratiba estão com 17 graus nesse momento e Mendes 14 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o dia amanheceu também parcialmente nublado. Nesse momento faz sol aqui no centro do Rio, você vê imagens aí da central do Brasil. Nesse momento faz 18 graus, a máxima prevista para hoje é de 22 graus. Para o fim de semana a previsão é de sol com muitas nuvens. A temperatura varia de 14 a 26 graus. Obrigado, Ricardo Tourinho, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até segunda!